soltou esse desafio com o pessoal da Grace, eu falei para eles que eu precisava que as pessoas entendessem como tudo começou, né? O porquê que hoje a Baltieri está como está, atende quem ela atende. E contando histórias, né? Até por conta do documentário que vai sair de 50 anos da Baltieri, eu quis voltar nos primórdios de quando eu comecei a trabalhar lá. Mas bem antes disso, nós nos conhecíamos na parte de móveis planejados, você sempre foi especialista nisso. E deu super certo, a gente se conheceu num período meio conturbado da minha vida, saindo de uma empresa. E nos encontramos lá e você também me aceitou super bem. Acho que a gente era novo, né? Os dois novos. Sim, foi junto. Eu acho que a gente era os mais novos na época da loja. Foi. Porque tinha pessoas mais velhas que a gente. Tinha. E a gente acabou se conectando, né? Você entendeu o meu trabalho. Você como meu gestor. Isso, você entendeu eu ali a missão que eu tinha, né? Uma empresa familiar. E a gente arrastou essa relação até os dias de hoje. Vai fazer mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E por que eu falei pro Silas que eu queria vir aqui? Porque hoje tá essa coisa linda, maravilhosa, mas a gente sabe que tudo começou aos poucos. Assim como eu lá na Baltieri, nem chamava Uma ainda, né? Não, é o terceiro nome. A gente brinca que tem temporadas aqui no escritório, né? Essa daqui é a terceira temporada já. Temporada, mas eu amo, é um mais criativo do que o outro. Sim. Viu? É excelente. Conceber marcas é com vocês mesmo. Que olha... Você sabe que sim? Sim. Eu acho que tá na essência da criatividade, né? Se a gente tá para marca, ou se tá para arquitetura, ou se tá para negócios, é sempre sobre o criativo. Eu acho sobre essa essência que a gente transborda quanto criação. Faz sentido isso, Júlio. E é mesmo. Muito bom. Porque desde o 5205, 5205, que era a arte dele era massa. Sim. Depois veio o casulo. Nascimento da Aurorinha. Isso, que também era massa, porque casulo. Sim. E até chegarmos no Uma, que para mim também é, cara, top. Uma criativo. Sim, Uma ecossistema criativo. Ecossistema criativo. Então, assim, fantástico. E aqui, eu comentei com os meninos, nós tivemos uma parceria lá atrás. Sim. De trazer a parte de serralheria para cá. E foi quando eu estava começando. Tentar trazer um pouco do que eu imaginava que seria importante para o nosso negócio. Estarmos conectados ao lado de pessoas que pensam como a gente. Eu ali assumindo o comercial, o marketing, vendo o sucesso que você estava tendo na internet, com a sua empresa. E todas as vezes que eu precisava de alguma dica, alguma coisa, você sempre muito solícita. E foi referência para mim na internet. Parabéns por esse trabalho. E eu me inspirei muito em você. Eu via que a internet era o caminho. Sim. Eu sempre imaginei que teríamos frutos, mas nada melhor do que você ver alguém fazendo para você ir lá e modelar. Então, Lari, você foi uma das pessoas que eu modelei para poder chegar até aqui. E eu queria te agradecer e parabenizar. Obrigada. Que honra, cara. Foi um prazer te conhecer. Mas é isso. E foi isso mesmo, foi um gatilho. Que foi a Maiara Sá. Sim. Olha, Larissa Andrade. Graças a Deus que nós fizemos isso. Não foi bom? Você consegue entender a complexidade? Quando você está vivendo uma coisa ali, por mais que pareça que seja algo simples e pequeno, a gente não tem dimensão do todo. Então, ali, uma simples conexão que você fez, responsabilidade, porque estava nos conectando com uma pessoa que tem influência no mercado, no ramo de arquitetura, né? Sim, era um blog... Ela falava sobre a rotina de decoração de arquitetura da casa dela, então ela explorava sobre isso. Isso. E aí ela estava no processo de reforma do apartamento dela. Do apartamento dela, exatamente. Foi isso. E aí você nos conectou lá atrás, mas você já vinha trabalhando na internet. Já. Então eu queria que você falasse um pouco disso, Lari, porque hoje é a bola da vez é a internet. Então é fácil as pessoas tomarem essa decisão de vir para cá, mas lá atrás não era. Então teve muito altruísmo, empreendedorismo da sua parte. Foi. E aí eu acabei seguindo. Então conta como começou isso daí,
porque em Piracicaba você foi a precursora do Instagram. Eu acho que foi, Ju. Ele era só um app na época. Era meio que terra de ninguém, né? A gente ainda estava explorando lá, não tinha ideia do alcance. Não mesmo. Nessa época, a gente não tinha grana para investir em marketing. Então, né, aquela coisa, empresa, o que você faz? Você projeta, você vai fazer a medição, você faz o briefing também, você vai fazer o marketing, mas como faz o marketing? Vou fazer Instagram, porque era a ferramenta que tinha. Então, começou assim, como falta de recurso no início de empresa e ter que fazer tudo. E eu sempre gostei muito de fotografia e da escrita. Eu acho que justamente por esse olhar sensível de como enxergar a vida, né? E o Instagram era uma forma de fotografar e de escrever sobre. E justamente nessa época, Ju, eu ganhei um concurso, não sei se você vai lembrar disso, mas eu ganhei um concurso, na época era um blog de decoração do Edu Mendes. Ele era também, referência no Brasil de Instagram, de redes, na época de divulgação de marcas, na área de arquitetura e decoração. Ganhei o concurso, virei colunista do blog. E nessa época que foi o boom, assim, papo de, na época, né, 10 anos atrás, 15 mil seguidores, Brasil inteiro olhando o que estava fazendo. E eu justamente aproveitei o tempo que eu tinha aqui no escritório de reforma para documentar isso. Sim. Né? Então, era um escritório que estava ali começando, iniciando, mas eu preciso fazer um parênteses agora nesse momento, Ju, porque a história não começa aqui. Eu vou ter que voltar um pouco antes, que é quando a gente se conhece, você é meu gestor, porque isso é antes do escritório. A gente fala tanto de networking, de conexão e tal, verdade. E eu, de coração, Ju, eu acho que o que a gente tem muito de similar e a gente se conecta que é para além de um networking, né, dessa palavra, é com verdade, é olhar no olho, sim, que quem te conhece, quem te tem próximo sabe que você é essa pessoa, de sentar e realmente ouvir, com aquela intencionalidade, com carinho, com verdade, com disposição, coração aberto. E você foi meu gestor num lugar muito sensível, onde eu estava iniciando na área, né, de construção civil. Eu não sou formada em arquitetura, né? Minha formação é engenharia mecânica, automação industrial, trabalhei anos com isso. Então eu sempre fui muito tímida na área da arquitetura, né, para até entender se eu tinha talento para isso mesmo ou não. E você foi um cara que sempre me motivou e sempre foi o meu gestor para além da técnica. Que legal. Da visão humana. Então isso, assim, eu sempre guardei com muito carinho. Eu tive gestores incríveis na minha vida e você foi um deles. Obrigado. Então começou lá atrás, cara. Eu te olhava fazendo a gestão de todo o time, né, da época da loja de planejados. E como você era muito acolhedor, sabia ouvir, sabia cobrar, montar um planejamento, uma entrega, pensar junto, olhar com carinho para cada um como indivíduo, mas também como time. Então, você me inspirou muito lá, para hoje ser a gestora que eu também tento ser no meu escritório. Legal, como empreendedor, te olhando ali, articulado, né? A gente, no final das contas, numa loja, está o quê? Tem que olhar faturamento, bater a meta, mas como? E éramos os mais novos. Éramos os mais novos. Éramos os mais novos, eu lembro disso mesmo. Sim. Então, eu tinha, assim, sempre tive um carinho muito grande pela sua gestão. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito. E aí, quando eu, depois de um tempo, foi para abrir o nosso escritório, na época com os meus outros sócios, eu sempre me lembrei dos gestores que eu tive, do que deles eu me inspirava e queria reproduzir. E você foi um desses com toda certeza. E aí, quando vem a jornada, o escritório, e ele teve um crescimento muito rápido, isso foi muito legal, foi também pela rede social, né? E eu lembro que eu olhava como as pessoas se expressavam através da rede social, e eu pensava, existe algo que é performance, mas a gente, quanto sensibilidade, tenta transbordar de fato o que a gente é. E eu lembrava, porque que a gente se denominou sempre um ecossistema criativo? Justamente por somar todas essas empresas e essas pontas. Sim. Então, quando eu olhava
para você daí já dentro da Baltieri, a gente começou a transformar esse escritório nesse espaço físico, que era um ecossistema. Falei, tá, quem que vai ser a pessoa da serralheria? Pô, o Ju tá lá tá na Baltieri. Baltieri sempre foi referência em Piracicaba, da melhor, e a gente queria ter junto sempre as empresas que fossem referência e muitos melhores no mercado, porque como um ecossistema, você não só retroalimenta de negócios todas essas empresas, mas você veste literalmente a camisa junto com ela. Nossa, totalmente. Porque você vende pro seu cliente. Vende pro seu cliente. Fecha com essas empresas aqui, que são essas que eu represento comercialmente também. Exatamente. E essa foi sempre uma visão do escritório, né? Não era tão somente um escritório de arquitetura, por isso esse ecossistema onde a gente representa essas pontas e traz para essa retroalimentação ali de negócio. Bom, e aí, Lari, você estava falando do ecossistema todo, que a gente chegou. Que daí, essa retroalimentação de negócio, que é justamente a gente representar essas empresas que estão aqui. E estar com as melhores, para a gente sempre foi algo inegociável, né? E Baltieri representa isso. E aí eu lembrei, falei, cara, o Ju tá lá agora, vou bater um papo com ele. Só que, tipo, começo de escritório. Dividindo o aluguel, que era para trabalhar e para morar no mesmo endereço, porque eu morava aqui no fundo. Só tinha dinheiro para pagar um aluguel. E tinha que reformar essa casinha. Empreendendo. Falei, tá, gente, eu preciso de pessoas que eu confio, que eu vou vender para os meus clientes, né? Vou representar e que vão me ajudar a reformar isso aqui, colocar dinheiro. A gente, cara, vamos abatendo aí de comissionamentos, bora. Eu falei, vou falar com o Ju, ele vai me escutar, ele vai me ouvir. E justamente nessa época, tava o boom da internet. Eu tava fazendo o blog. E fazendo toda a curadoria do que estava sendo da reforma, né, com episódios, então, Sim, falei, verdade. bora. Daí falei, Ju, eu preciso colocar uma escada nesse lugar. Ah, uma escada? Então, uma escada, mas uma cobertura também. E com telha também, e grade também. Eu sei que assim, começou com uma escada e no final das contas, esse espaço, painel. E foi, verdade, Lari. E esse espaço, no final das contas, ele só existe por conta disso, Ju. Porque a escada ela era em outro lugar, então ela faz essa conexão de algo que não existia pro andar de cima, a cobertura. Então era uma lavanderiazinha com uma coberturinha de telha normal e se tornou um espaço hoje que a gente mais usa, que é esse Work Café, esse espaço delícia. Muito. E na época você veio me ouvir muito gentilmente, eu te explicando a situação, Ju, não tenho grana, cara, mas bora, eu vou vender Baltieri, vou representar vocês, mas é isso que a gente precisa. E você foi. E eu não tenho a menor ideia de como foi a luta pra conseguir isso. Mas você voltou com sim. E cada hora que chegava uma coisinha aqui no escritório era uma felicidade, a gente vibrava demais. Foi muito gostoso todo o processo, foi lindo. Foi mesmo, Lari. Tem coisa, inclusive, das coisas que você não sabe, que essa tela e aquela floreira ali de cima são coisas que só vieram a ter a função que hoje tem 8 anos depois delas instaladas. A floreira, tipo assim, agora que ganhou esse monte de planta ali, depois os meninos mostram. E aqui, esse painel, né, de chapa expandida, tela expandida, se tornou um painel de memórias que todo projeto que a gente fecha, o cliente fica doido pra vir aí e fazer o nozinho dele e colocar a fitinha da UMA. Virou um ritual. É um ritual. Virou um ritual. Sim. Cultura. Total. Cultura e de afeto, né? Você só cria a memória através do afeto, né? Que é onde o nosso cérebro entende isso como algo memorável. Memorável. Aqui você se conecta no coração, né? Do cliente. Sim. E que legal, porque parabéns pelos projetos. Pra gente. Olha, e foi assim, Mari, desafiador, porque eu tava com uma ideia diferente, trazendo um pouco do que a gente já tinha trabalhado junto. Mais novo de Serralheria Baltieri, ainda sem ter feito nada de grandioso para as pessoas que estavam ali dentro confiar em mim. Mas eu tinha você aqui, que a gente já se conhecia, e nada melhor do que você fazer algo que você nunca fez ao lado de uma pessoa que você conhece e você sabe que está junto, não vai te abandonar. A gente começou junto. Começamos junto. Né? Acho que foi uma confiança absurda mútua. Você sabia que você podia confiar, eu sabia que eu podia confiar. E eu vou além. Muito importante isso, porque
Você imaginava o que a gente ia construir? Porque nós vamos chegar nesse ponto. Mas tudo começou aí. Foi. E aí depois nós começamos a trabalhar junto. Você com a relevância sua na internet. E sempre falando. Eu lembro que você falava, viu? Vocês precisam para São Paulo. Ju, você precisa estar lá. Você precisa se divulgar. E eu sempre vendo a evolução que você estava tendo na internet. Sim. E aí veio algo entre nós que mudou o jogo. Foi. Porque apareceu um projeto. Eu acho que foi antes até da Jordana. Foi antes da Jordana. A Jordana veio depois. Eu não sei qual que é a linha cronológica desses dois projetos. Foi. Mas algo que mudou a nossa vida aconteceu aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Você me conectou com uma parceira sua que atuava na internet, no ramo de arquitetura e construção civil. Ela documentava o que ela estava fazendo, reformando e tal. E acho que eu posso falar o nome dela, porque Super. eu vou chegar nela. Porque ela também me ajudou muito lá, que foi a Mayara Sá, do apartamento 161. Isso. Então eu queria até deixar aí, ó, para quem ainda não segue. A Mayara Sá, ela foi uma das percussoras também que nos ajudou, abriu a porta lá para a Serralheria Baltieri em São Paulo. Então, Mayara, um beijo, obrigado. Vou chegar aí. Mas foi isso, você nos conectou e eu lembro que você desenhou também Foi, uma estante. Uma estante. Você já sabia aonde você estava entrando. Com certeza. Mas nós não. Você já sabia, porque você já estava... Assim, não nessa proporção, sinceramente, Ju, porque eu lembro que eu pensei assim, pô, uma estante, engenheira mecânica, né? Pensei, pô, o Ju pode criar com a galera uma modular, fazer isso escalar, vender pro Brasil inteiro. Mas eu tava, assim, pensando na estante numa alta serralheria. Mas a proporção que se tornou... Não, eu não tinha a menor ideia. Eu também não, sinceramente, eu também não. E que bom que a gente não tem, porque a gente não limita, a nossa mente ela é limitada pelo que a gente conhece. Ela é limitada, exatamente. Né? É tudo maior do que a gente pode ser capaz de criar. Então imagino que ainda pode vir que a gente não tem condição de imaginar. Exato. E o bacana é que nós tomamos essa decisão sem pensar no todo que íamos chegar. Era simplesmente empreender, assumir desafios. A gente é novo, né? Vamos embora, vamos para São Paulo. Mas é aí que foi tudo onde que o jogo virou, na verdade. Porque você projetou algo, mesmo sem você saber, que o que estava vindo muito forte em São Paulo, a parte de mobiliário de aço, que é a serralheria de arquitetura. E eu falei, caramba, conversei com o Gustavo, falei, Gustavo, dá uma olhada aqui que a Larissa aprontou. Só que assim, nós vamos fazer um bem bolado. A Mayara, ela tem relevância, ela precisa que a gente viabilize esse projeto e ele tem que sair do papel. Então a gente vai fazer o que der para fazer. E aí sentamos, conversamos com o Wilson, o que dá pra gente fazer, vamos dar um desconto bom para ela fazer, que ela é parceira, a gente precisa estar junto das pessoas que têm os mesmos valores e princípios que a gente. Por quê? De fato eu não imaginava a proporção que ia tomar, mas eu queria estar ao lado das pessoas que, cara, mexiam com a internet, você, Mayara e tudo mais. E aí nós conseguimos viabilizar para poder fazer em parceria e foi aí que tudo mudou. Porque nós conseguimos viabilizar, nós conseguimos trazer, eu lembro que você ainda criou uma tendência que foi a pintura dourada. Nossa! É verdade, gente. Eu preciso deixar isso bem claro. Quando vier algum projeto de algum arquiteto, design de interiores, com algo que você não faça, procure fazer. Procure desenvolver. Vai dar bom. Porque nós não fazíamos, tá? Então, não trabalhava com tintas especiais. Lembro. E não trabalhávamos com o ferro e o vidro lá, porque uma cristaleira você precisava fechar, precisava pôr porta, puxador, dobradiça. Que trabalho artesanal, né, Ju? Que se tornou. Total. E era uma estante, se eu não me engano, ela tinha 1,5 m por 2,20 m, tinha o quê? Uns 40 centímetros de profundidade. Sim, olha a memória. Porque mudou a nossa vida. E aí, até tivemos alguns problemas na pintura, porque como a gente não fazia, então a gente foi empreender num projeto que a gente não fazia, com uma influencer, e acabou dando certo, graças a Deus. Muito. E aí ela pegou, divulgou a nossa marca, ela
sempre muito querida com os seguidores dela, ela trata todo mundo como se fosse parte da família. Sim. E aí ela acabou indicando a gente pontualmente para as pessoas que ela conhecia, falava, olha, pode fazer com a Baltieri, que eles entregam, os meninos são bons, eles voltam aí se precisar. Sim. E aí foi isso, Lari. Ela acabou divulgando a gente lá em São Paulo, aí ela foi falando para um, para outro, e a gente começou a trabalhar. Nesse meio tempo você já estava inserida no mercado de São Paulo. Sim. E apareceu alguns projetos, como foi um Pet Place que nós fizemos. Nossa, foi. Que foi assim, desafiador. Porque eu não tinha nada preparado em relação à logística que eu falei para você. Sim. Porque para uma empresa do interior de São Paulo, atender São Paulo, você precisa ter uma estrutura montada, você precisa ter uma logística inteira para poder atender o seu cliente. E aí os problemas começaram a aparecer. Através desse projeto... Eu fico imaginando quando chega o orçamento do escritório na Baltieri. Oh, meu Deus do céu, mais um deles. Qual é a bucha agora? Mas é isso que nos faz evoluir. Nossa, porque que é tudo algo que foge um pouco da zona de conforto. Sim, E talvez a gente tenha focado um pouco nisso e nos especializar por conta das solicitações, porque Sim. o povo gosta de criar. Nossa, e só chega desafio mesmo. Eu tô pensando agora na obra, aquela de 60 dias, acho que, será que eu posso dizer o nome? Nossa, Tudo bem, de né? madrugada. Das madrugadas. Nossa. PwC, gente, eu acho que é importante a gente falar, amei. porque é um super cliente, é uma das maiores consultorias hoje do mundo. Olha, É eu uma não das sabia. maiores consultorias do mundo. Ó, isso é importante você falar. A maioria dos projetos que a gente participa, a gente nem tem contato com o cliente. É, O contato é direto, o parceiro. sim. E facilita a nossa vida. Com certeza. Até para o cliente, né? Você blinda o cliente Sim, sim. de coisinha de obra. Exato. Eu acredito muito que seja essa a função E filtra mesmo. também Exato. o que o cliente quer, É. você traz na linguagem da galera. Sim, porque Mas conta esse desafio. Ele não é especialista, né? Então a gente faz esse meio campo para fazer com que a comunicação para o cliente chegue da forma que ele vai entender e a mesma coisa para vocês. Então, cara, Mas chegou para você sem prazo, né? Já chegou para você já sem chegou prazo. sem prazo, porque foi um super de um desafio. Chegou sem prazo. Nossa, é um cliente que eu falo. E foi esse cliente, inclusive, que nos pivotou para o mundo corporativo, né? O escritório, ele era um escritório que fazia de tudo, escritório criativo, o que vier de projeto a gente está fazendo. Desde pet até, enfim, lojas, casas, apartamentos, tudo. E esse é um cliente muito querido, Tomé, na época. Você né? me apresentou ele. Foi, cara, extraordinário também. Foi um gestor para mim, porque foi um cliente muito querido. E ele estava justamente ali na transição, né, entre a PwC chegando junto ali com a GTEC. E PwC, eu lembro chegando no escritório falando assim pro time, falei, gente, a gente não tem nem roupa pra PwC, tipo assim, a gente, não sei como, mas a gente precisa se preparar, a gente vai se preparar para atender esse cliente. Foi a mesma coisa com você falando de São Paulo, Ju. Eu não tinha a menor ideia do nível de exigência, de organização, de gestão, né, que esse cliente ia exigir. Eu tinha um cheiro. Você não estava sabendo onde você ia pôr o pé. Eu não tinha a menor ideia. E assim, foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido no escritório. Nós não estávamos preparados, mas a gente se fez preparado no meio do caminho. Assim, a cada pedacinho se preparando, trazendo os melhores juntos. E foi assim, foi uma obra muito curta, muito complexa, porque era um hub que já estava em operação, então a gente teve que fazer a expansão durante ele funcionando. Vocês, civil, todo mundo trabalhando de madrugada, né? E assim, fundação no meio de um prédio que estava acontecendo ali do lado, né? Pois é, no outro dia tinha expediente. Sim, assim, mas foi maravilhoso, foi incrível, assim, foi um projeto, um dos grandes projetos, assim, da nossa vida, que a gente tem muita honra, muito orgulho de ter conseguido. Superamos todas as expectativas, é um cliente que é nosso cliente até hoje, recorrente e que gosta muito do nosso trabalho. Fidelizou. E traz muitos clientes, né, através desse. O corporativo, essa virada de chave no corporativo aconteceu nessa época com a gente.
Através dessa obra. Através dessa obra, porque ficou um monumento ali, né? Nossa, ficou. Em Piracicaba, assim. É o maior hub da América Latina, focada no agro. Eu não sei se você tem essa informação também, isso é muito legal. Não tem essa informação. O Meeting, que é um evento anual que tem dessa empresa, vem empresas do mundo inteiro, do agro, do setor, enfim, da tecnologia, da economia, vem para esse evento. No ano passado nós fizemos com o pessoal da Grace, Manduvi, Lighthouse, o evento também, isso é uma coisa que a gente acabou expandindo no processo. E vem empresa do mundo inteiro para esse dia do AGTEC Meeting, né? E quando eles vão visitar o Hub, eles olham toda a estrutura, como é que ela foi feita, todo mundo fala, cara, eu vejo isso fora do Brasil, que incrível ter isso aqui num solo caipira, né, do interior. Então eles ficam muito impactados com o que eles veem lá. Então foi um marco, assim, do escritório isso. Foi, eu imagino, porque foi em prazo recorde. E vocês toparam, e assim, prazo recorde. A gente tinha isso foi uma coisa muito legal. Na época, a engenharia, né, que estava com a gente nessa obra, eu lembro de ter falado assim... O Renato e o Gé da Lavorovita. Eu lembro que eu falei parceiros assim, também. Super parceiros, várias obras juntos já. Tem pessoas que nem eles. Sim, e eu lembro que eu falei assim para eles, eu não tenho a menor ideia desses outros aqui, qual que vocês estão planejando, mas aqui é Baltieri, tá? Vocês vão falar com o Ju? Eu não dei nem opção B. Foi mesmo. Assim, eu não tinha a menor ideia quanto outra pessoa ia cobrar. Falei assim, eles, o resto a gente resolve. Porque eu tinha certeza que, assim, quem ia entregar do prazo, quem ia estar ali junto, olhando aquilo acontecer, honrando essa experiência, ia ser vocês. E foi mesmo. E foi demais. E foi, porque ele chegou lá, o Renato chegou com o projeto, abriu o projeto na mesa. Ó, Larissa mandou vir aqui, eu só saio daqui com a gente resolvido, vocês vão ter que fazer. E foi, assim, sensacional. Até tem um documentário, tá na internet, então quem quiser dar uma olhada lá nos vídeos. Foi fantástico. Uma obra feita em prazo recorde. Foi recorde. E não podia dar mancada, porque o restante ia vir em cima do mezanino e embaixo do mezanino. Uhum. Conduzia todo o restante da obra. Então, se você erra ali, se você atrasa ali, você atrasa. E o prazo seu contava de trás para frente. Eu lembro que já tinha prazo para tudo. Sim, era um evento, o AGTEC Meeting. Ia ser o lançamento da segunda fase, a vinda de fato da PwC para cá, né? Então era muito importante. Tinha a data do evento. Meu Deus do céu, agora que eu tô sabendo disso. Me passou. Mas deu muito bom. Passou. Lari, sensacional essas experiências, né? Sim, foi lindo. Mas passar ao lado de pessoas que somam é importante. Sim. Então, só conta um pouco do que a gente fez aqui pra galera depois, quem vier aqui, conhecer. Sim. Fala um pouco do que a Baltieri entregou. Uhum. E o que você espera para o mercado de interiores, de arquitetura? E o que você podia deixar aí, uma mensagem para a galera que está começando na internet? Mais do que isso, como que é trabalhar com a Serralheria Baltieri? Sendo nós dois caipiras por opção. Eu gostei. Muito. Solo caipira. Solo caipira, orgulhão. Exato. Muito somos orgulho. Caipiras. Muito. E olha que eu percebendo aqui na nossa conversa, a gente não puxa muito R. Não, né? Porque parece que a gente está mais lá em São Paulo do que aqui. Deve ser por isso, Mas eu amo também esse sotaque. Eu também, eu sabe? acho massa. Eu também. Tem vários vídeos aí na internet, a galera fala, o pessoal lá de Piracicaba e tal. Acho que isso que nos faz únicos. Não, gente. E aqui tem muita gente boa. Então, pra galera que vai ver a gente no Brasil inteiro, se vier pra Piracicaba, passa aqui tomar um café na UMA, com a Lari, e passa na Serralheria Baltieri. Sim. Tomar um café com a gente. Sim. Então, fala pra mim, o que você me disse? Formação de engenharia mecânica, né? Sim. Então, para mim, essa parte mais brutalista do material, eu gosto demais. Então, quando fizemos a locação dessa casinha, ela estava destruída, falei, bom, preciso puxar uma cobertura para cá e usar a serralheria, cara, vai ser um lugar gostoso, assim, de explorar. Porque eu gosto da materialidade e também, Ju tá lá. Então, assim, juntou isso tudo. E, Ju, essa escada aqui, ela conecta algo que não existia, que é justamente esse lavabo, essa área externa, com o piso de cima, que é a sala dos criativos. Sim. Antes era uma escada caracol, não sei se você lembra, aqui no térreo. Era uma escadinha mequetrefe, caracol, bem assim, ruim. E, só que não dá segurança, né, a caracol do jeito que tava aqui, porque ela era curtinha. E daí eu falei, Ju, preciso colocar uma escada aqui, cara. Bora? Não, bora, vamos fazer a escada. Então, a escada, cobertura, esse painel, que agora é o painel de memórias, a estrutura de dentro do lavabo também foi você que fez.
Então, isso tudo foi para criar esse espaço aqui novo, né? Ele não existia, era a lavanderiazinha e agora se tornou esse work café. A gente desce para tomar café, essa mesa ela vira, a gente faz mesão criativo aqui. Então, é um espaço onde a gente se encontra muito, não só entre a gente, mas os clientes que chegam, a gente fica muito tempo aqui. E uma coisa legal é que ele é mutável também. O painel é uma experiência viva disso. Cada cliente que chega amarra essa fitinha, então ele está o tempo inteiro com uma forma diferente. Legal. O vento que bate, as fitinhas se movimentam, então para mim isso tem poesia. Esse painel ele faz a função muito além do que ele é. A escada já teve várias cores diferentes. Sim, eu lembro. E isso também caminha com a evolução do escritório. Isso é muito sensível, porque ela já foi preta, ela já foi amarela, agora verde. Quem sabe daqui o ano que vem pinto de outra cor. Isso é muito legal. A floreira ali de cima, isso foi um marco para mim colocar plantas lá, porque depois de muitos anos de escritório, eu consegui investir em colocar plantas naturais efetivamente aqui dentro. Sim, tem muita vida aqui dentro. Muita, Ju, e assim, todas as plantas a gente cuida, a gente bota a mão nelas mesmo, né, para cuidar. E colocar a planta ali, falei, cara, olha que coisa, né? Depois de 8 anos, eu tô colocando muita planta aqui dentro dessa floreira. E, Ju, foi criado 8 anos atrás, sabe? Sim. Então, olha como esse tempo também de maturação e desenvolvimento, ele tem essa simbologia da vida que vai entrando, né? Aqui dentro. Então, colocar as plantas ali, para mim, eu lembro quando eu coloquei a minha felicidade. Pô, agora tem planta aqui. Então, 8 anos atrás e agora isso tá, de fato, feito. Mas uma observação que eu quero fazer é que, muito além da serralheria, do que tem aqui dentro, que é da Pautieri, que vem de você, Ju, que é o meu ponto focal ali dentro, né, que é a pessoa que eu sempre troco, que é essa troca muito gentil e honesta. Então, tá muito além de ferro. Nossa, muito. Tá muito além da solda, tá muito além do material. É o que você deixa quanto pessoa e como essência, sabe? Sim. De coração, assim, rasgando super a seda aqui, porque é a real do que eu sinto, do que eu entendo como perfil de gente, sabe? Então, internet, beleza, projetos, beleza, mas é o Júnior e a pessoa ali que tá olhando a potência do que era Baltieri antes de eles mesmos ali conseguirem observar isso. Você olhou essa potência e eu vi que você estava olhando e eu falo, bora, cara, eu também tô acreditando, a gente tá junto. Então, eu continuo com a Baltieri com uma honra gigante de mandar todos os nossos projetos para lá, possíveis, porque eu sei o que tem como essência, que essa é um nível de excelência na entrega, de novo, que está além da serralheria. Sim. Muito além da serralheria. Eu sei que eu posso mandar mensagem para você 9 horas da noite, perguntando se está tudo bem com a entrega do dia seguinte, você vai me responder. Sim. Lari, tá tudo certo, tá tudo bem, vai dar tudo, tá tudo certo. E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Sabe? Então, assim, é uma honra enorme ter vocês junto aí no ecossistema que é criativo e essencialmente humano. Então, de coração, é isso aí. Obrigado, Lali, sem palavras. Muito. Eu lembro quando o Gabriel nasceu, não sei se você lembra, e você mandou uma mensagem para mim, e a Mariana teve cefaleia pós-hack, e foi um sofrimento, e você me deu uma palavra boa lá naquela época, uma palavra que eu precisava ouvir, sobre desacelerar, sobre me conectar com quem eu era. Até aqui você me falou também sobre isso. E são relações como essa que eu quero levar para a vida, que me fazem lembrar que nós somos seres humanos, né? Que a gente tem que estar conectado com as nossas raízes. Sim. E para mim faz muito, muito sentido isso, porque você é família, assim como eu, e a gente é além dos nossos negócios. Muito importante você trazer isso, porque eu também sinto isso, de fato, nessa nossa parceria. Amizade, que eu imagino que a gente pode estar fazendo qualquer coisa que a gente fizer, se der para conectar um ao outro, a gente vai conectar. Sim. Então, eu fico muito feliz, fico lisonjeado e, mais uma vez, obrigado. Parabéns. Pra gente. E pra galera aí que não conhece, eu vou pedir pro pessoal depois fazer um tour aí pelo estúdio, pelo ecossistema criativo, para que vocês sintam essa energia, que acho que tudo é sobre energia, vibração, né? E a gente está vibrando aí na mesma sintonia. Isso aí. Então, vamos para cima. Bora. Obrigado mais uma vez. Estamos muito juntos. Bons negócios. Pra gente.
e dar um beijo na Aurora. Sim. E tão logo a gente esteja junto de novo, eu quero documentar nossas próximas obras, porque é fácil a gente mostrar depois de pronto. Mas é algo que faz diferença para a galera que está nos assistindo, é o processo. Nossa, nem Então, imagina. o processo de uma obra é o que traz o resultado final. Então, eu vou deixar esse desafio numa próxima obra nossa, Bora. a gente mostrar o processo. Por quê? Porque as pessoas vão ver a diferença que faz você trabalhar com alguém que você acredita, que você é parceiro, que você conhece além do negócio. Obra já é desafiadora. Quando você tá com quem você confia, nossa, cara, metade do caminho já suaviza. Metade do caminho já suaviza. E obra é administrar problemas. Então, nada melhor do que você administrar um problema ao lado das pessoas que você está acostumado a trabalhar. Sim. Porque entre pessoas estranhas, acaba faltando ocitocina. E aí um probleminha vira um problemão. Então, olha que bom isso. entre nunca pessoas que pensar. Se conhecem, às vezes vai ter um problema que a gente sabe que vai resolver, não vira pessoal. Sim, Agora, quando não tem ocitocina, aí fica sempre um querendo defender o seu. sim. Quando tem ocitocina, fica os dois querendo defender o bem maior, Neurociência pura. que é o cliente. Perfeito. Então, eu prefiro trabalhar com pessoas que a gente tem ocitocina, que é o que Perfeito. arrepia. Bonitinho. Mas, gente, obrigado. Eu estou super feliz de estar aqui. Acho que eu já agradeci mais de 1000 vezes. E vou agradecer ainda mais, porque acho que é isso que nos trouxe até aqui. A gratidão pela nossa história, a gratidão pelas pessoas que estão com a gente, passam pela nossa vida e fazem morada. Isso aí. E a Lari foi uma pessoa que fez diferença e faz até hoje na minha vida. Então, Esqueçam o networking, turma. Esqueça networking. Vai tomar café e olhar no olho dessa pessoa. isso, eu acho que é sobre isso. Relações verdadeiras. Sim. Intencionais. Intencionais. E é isso, sermos intencionais naquilo que a gente faz. Então, obrigado. Tamo junto. Valeu. É nóis.